Nós já vimos na aula teórica que as articulações elas se classificam em 3 grandes grupos. As articulações fibrosas, as articulações cartilaginosas e as articulações sinoviais. O que define cada um desses grupos é o tipo de material que fica entre as interfaces ósseas envolvidas na articulação. O primeiro grupo de articulações que nós vamos estudar são as articulações fibrosas. E elas se dividem em 2 subgrupos de acordo com a quantidade de tecido conjuntivo que tem nas interfaces. As articulações que têm pequena quantidade de tecido conjuntivo entre os ossos são classificadas como suturas. E as suturas estão basicamente todas elas presentes nos ossos do crânio. Cada articulação do crânio apresenta um formato na sua superfície de contato diferente. E de acordo com a forma, dessa superfície, nós vamos dividir as suturas no crânio. A primeira que nós vamos identificar são as suturas planas. Eu digo que uma sutura é plana quando a interface entre os ossos tem um formato linear, plano. Um exemplo característico é a articulação entre os 2 ossos nasais, que nós chamamos de sutura internasal. Nós temos um outro exemplo de sutura plana, que é a sutura palatina mediana entre as 2 lâminas, do palato que pertencem ao osso da maxila. Nós temos algumas suturas que têm um formato das superfícies semelhantes a uma serra. Nós vamos observar, principalmente na calota craniana, essa configuração articular. Todas elas são suturas e que têm esse formato aqui, serrilhado, estão vendo? Parecendo uma serra. Tá? Nós vamos identificar aqui 3 suturas importantes. A sutura coronal, que separa o osso frontal dos ossos parietais, a sutura sagital, que separa os 2 ossos parietais, e a sutura lambidoidea, que separa o osso occipital, inferiormente, dos 2 ossos parietais. Essa sutura tem esse nome porque, juntando com a sutura sagital, ela lembra aquela letra grega chamada lambda. Um outro exemplo de sutura é a sutura escamosa. A sutura escamosa recebe esse nome porque os 2 ossos envolvidos se sobrepõem um sobre o outro como se fossem escamas de peixe. Então, aqui nós temos o osso parietal e, se sobrepondo a ele, a escama do osso temporal. Então, essa sutura aqui é um exemplo de sutura escamosa. Ainda dentro das articulações fibrosas, nós temos as articulações que nós chamamos de sindesmoses. Nas sindesmoses, a quantidade de tecido conjuntivo entre as interfaces ósseas é bem maior do que nas suturas. Então, nós vamos identificar algumas regiões do corpo onde nós podemos encontrar as articulações do tipo sindesmose. O primeiro exemplo é aqui, entre o osso rádio e a ulna. Esse tecido conjuntivo que está aqui forma com esses ossos uma articulação do tipo sindesmose. Essa membrana também é chamada de membrana interóssea. Um outro exemplo de sindesmose nós vamos encontrar entre os 2 ossos da perna, entre a tíbia e a fíbula. Aqui nós temos a fíbula, aqui nós temos a tíbia, e esse tecido conjuntivo interposto entre eles também configura uma sindesmose, que é a sindesmose tíbio-fibular média. Essa sindesmose se continua para a articulação entre esses 2 ossos na altura do tornozelo, formando a sindesmose que nós chamamos de tíbio-fibular distal. Ainda dentro das articulações fibrosas, um terceiro grupo que nós temos são as gonfoses. As articulações classificadas como gonfoses são aquelas existentes entre a raiz dos dentes e o alvéolo dental onde elas estão inseridas. Então, nós podemos ver nessa figura aqui, a raiz de um dente, um tecido conjuntivo
aqui em marronzinho, e o osso, que foi serrado e cortado para identificar bem a articulação. Então, essa articulação aqui é uma articulação do tipo gonfose. Ela vai existir entre todas as raízes de todos os dentes, tanto na mandíbula quanto na maxila. O ligamento ou o tecido conjuntivo que une a raiz do dente ao osso, nós chamamos de ligamento periodontal ou periodonto.